irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. E o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada... Oh, glória a Deus, paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Graças a Deus por mais um dia, por essa excelência de dia, né? E essa oportunidade de estarmos aqui para glorificar e exaltar ao nome santo do Senhor. Paz do Senhor Jesus, irmã Biana. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Irmãos, a nossa leitura será o Salmo 138. Ação de graças a Deus pela sua fidelidade. Todos os reis o louvarão. Deia, Leal, Raíssa, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, amém? Já vou colocar o fundo musical aqui, oficial, das nossas orações. E nós iremos fazer a leitura desse trecho da palavra de Deus, o Salmo 138. Salmo de Davi, amém? Glória a Deus. Diz assim, ó. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia que eu clamei e me escutastes, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Oh, glória, paz do Senhor, irmã Flávia. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás e estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Que maravilha, irmãos. Que salmo maravilhoso, né? De ação de graças. E Davi agradecendo ao Senhor pela fidelidade de Deus para com ele, para com o povo de Israel. Nós iremos orar ao Senhor nesse momento. Se você quiser, né, enviar essa live para alguém, envie essa live para alguém que esteja necessitado de uma oração, de uma intercessão. Alguém que precisa, né, se alegrar, o coração está entristecido, esteja enfermo, esteja necessitado das mãos de Deus. Nós cremos que através da oração o Senhor vai realizar uma grande obra nesta noite em nome de Jesus. Se você puder orar comigo, vai ser bênção demais. Se não puder, fica em espírito de oração, amém? Ô glória! Mas nós vamos buscar ao Senhor e nos encher do Espírito Santo. Eu fortaleço a minha vida espiritual daqui e você se fortalece daí, tá bom? Glória a Deus, vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche os teus olhos e liga o teu pensamento no trono de Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno e soberano Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos por mais essa oportunidade, por mais esse momento maravilhoso de podermos estar aqui, Senhor, diante, ó Pai, de ti, para clamar, para suplicar, para glorificar, para te exaltar, te engrandecer e também te agradecer por grandes coisas que o Senhor tem realizado em nosso meio, em nossas vidas e através de nós. Senhor,
Eu tenho palavras, Senhor, e palavras de gratidão nesta noite, porque o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me livrado, o Senhor tem me guiado, ó Pai. E maravilhoso é, Senhor, quando nós estamos andando debaixo da direção do Espírito Santo. Maravilhoso é compreendermos a voz do Senhor e tomarmos atitudes e decisões entendendo a direção do Senhor para a nossa vida. E somente, ó Pai, uma vida de oração poderá dar ao crente esse discernimento espiritual de entender a voz de Deus, de não confundir a voz do Senhor com a própria voz do homem, com o próprio intento do coração do homem ou a voz do próprio adversário. Senhor, nesta noite eu quero orar por essa pessoa que está me acompanhando através dessa transmissão, ó Pai. E talvez o Senhor esteja com o coração cheio de turbulências. São tantas decisões a tomar, são tantas ações a escolher e a fazer que essa pessoa não sabe mais o que fazer. Está perdido, está indeciso, Senhor. Oh, Teu Espírito Santo, Senhor, é que nos dá a direção correta. Como o Senhor mesmo disse, Ele vos guiará em tudo e em toda a verdade. Oh, glória, porque essa é uma das funções do Espírito Santo. Convencer e também guiar o cristão e também guiar-nos, nos direcionarmos para o centro da Tua vontade, ó Pai. Senhor, nessa noite perdoa os nossos pecados, perdoa-nos por palavra, por pensamentos, por obras. Perdoa, Senhor, aquilo que nós temos feito, que foi omissão, Senhor. Quantas das vezes nós pecamos por deixar de fazer o que deveria ser feito, omitimos a Tua palavra, omitimos o testemunho, omitimos uma oração. Quão falho nós somos, Senhor, quão errante nós somos, ó Deus. Mas nesta noite eu quero, Senhor, que a Sua graça possa se derramar sobre mim e sobre a vida desse querido ouvinte, ó Pai, porque a Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça suficiente para perdoar essa pessoa que se encontra, talvez ele mesmo não se perdoa mais, talvez ela mesmo já se encontra no fundo do poço e se diz assim que está no fundo do poço. Mas aquele que está no fundo do poço não tem como mais afundar, agora o que lhe resta é voltar, é subir novamente. Senhor da glória, ajuda esta pessoa, Senhor, que a depressão está tomando conta. Ajuda esta pessoa, Senhor, que as crises de ansiedade têm tomado conta. Ajuda esta pessoa, Senhor, que tem vivido e vivenciado tristezas constantes no seu coração. Essa pessoa, Senhor, que já não está suportando as batalhas, as lutas que está enfrentando, ó Pai. Isaías chegou a dizer, e a palavra afirma no capítulo 40, que o Senhor não dorme, o Senhor não cansa. E os jovens correrão e se cansarão, caminharão e se fatigarão. Mas aqueles que esperam no Senhor, esses renovarão as suas forças. Renova a força dessa pessoa, meu Pai. Renova a força física. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que perdeu a disposição física de fazer as atividades diárias. Senhor, eu quero orar por essa mãe de família. Eu quero orar por esse jovem, por essa jovem, Senhor, que está numa fraqueza física constante. E boa parte dessa fraqueza, Senhor, é devido à doença emocional. A alma tem andado angustiante, Senhor. Mas Tua palavra diz no Salmo, no capítulo 137, Senhor, Tu és a fortaleza para o angustiado. Renova, Senhor, os nossos ânimos. Renova, Senhor, a nossa fé.
Meu Deus, é somente por meio da oração que nós encontramos força. É somente por meio da oração que nós encontramos ânimo para continuar. É somente por meio da oração, Senhor, que nós encontramos esperança para tantas adversidades, para tantas lutas, para tantas perseguições, para tantas calúnias. Senhor, ajuda esta pessoa a não desistir da caminhada cristã. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que talvez passou na mente até mesmo de voltar atrás, de desistir. E essa pessoa sabe que é com ela que o Espírito Santo está falando. E o Senhor está dizendo, não é hora de parar, não é hora de retroceder. Quando o profeta Elias se sentiu cansado da caminhada e ele desejou a morte, e o anjo disse para ele, levanta-te, Elias, muito longo é o teu caminho e é a tua jornada. Aquele que queria parar a caminhada, o Senhor ainda trouxe mais trabalho para o profeta Elias, porque ele precisava preparar ainda para ele um sucessor. Senhor, talvez essa pessoa está querendo parar, ó Pai, mas ainda não sabe o quão grande é o chamado do Senhor. Essa pessoa que quer desistir, mas ainda não pôde enxergar e ver quão grande é a obra que o Senhor quer realizar através dessa pessoa, porque esse momento de fraqueza não pode definir o chamado, ó Pai, que o Senhor tem a realizar. Ajuda aqueles que têm dificuldade em vencer o pecado. Ajuda aqueles que têm dificuldade em vencer a sua própria carne, os desejos carnais. Ajuda, Senhor, aqueles que não conseguem vencer os vícios. Ajuda aqueles que não conseguem vencer os hábitos diários, que não deixa essa pessoa ouvir a palavra, que não deixa essa pessoa orar, que não deixa essa pessoa meditar nas Escrituras. Ó Deus, vivemos, Senhor, uma geração onde as ocupações têm tomado conta e temos nos esfriado na fé. Nós já não oramos mais como orávamos antes. Já não nos consagramos mais como nos consagrávamos antes. Já não há mais sacrifícios como antes, ó Pai. E é por isso, Senhor, que cada vez mais os corações têm se tornado endurecidos, ó Deus, porque somente o poder da oração pode quebrantar os corações endurecidos. Meu Deus, diz a tua palavra em Atos capítulo 16 que Paulo procurava um lugar à parte para orar no sábado. E chegando na beira de um rio, estava ali algumas mulheres, e havia ali uma mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura naquele lugar, e esses homens exporam o evangelho para aquelas mulheres. E a tua palavra diz que o Senhor abriu o coração de Lídia e esta creu no evangelho. Senhor, se nós não orarmos, o coração dos ouvintes continuará endurecido. Se nós não orarmos, ó Pai, a nossa família continuará incrédula. Se nós não orarmos, Senhor, os nossos vizinhos, se nós não orarmos, a nossa cidade não se converte. Lastori canta, ririanda labaia. Senhor, ajuda-nos a buscar fogo, a buscar poder do alto, Senhor. Nós precisamos de poder. Tua palavra diz em Atos 6:10 que Estevão era cheio do poder, de modo que eles não resistiam ao espírito e à sabedoria com que Estevão falava. Uma pregação tão poderosa que as pessoas não resistiam à ministração de Estevão. Esse que começava a anunciar e expor aqueles adversários o Antigo Testamento. E ensinando para eles que havia se cumprido em Cristo Jesus aqueles que eles haviam crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E a tua palavra diz que grande era a ira daqueles homens para com eles, de modo que eles rangiam os dentes. Mas quando apedrejaram o jovem Estevão, ele olha para os céus e vê os céus abertos.
E a tua palavra sempre afirma e diz que o Senhor está sentado à direita de Deus. Mas Estevão não vê o Senhor assentado. Tua palavra diz que Estevão vê o Senhor de pé à direita do Pai. Porque o Senhor se colocou de pé para receber aquele primeiro mártir da igreja primitiva. Oh, meu Pai, ajuda-nos, Senhor, a buscar esta fé de tal modo, Senhor, que possamos entregar a nossa vida em prol do Evangelho puro, do Evangelho bíblico, do Evangelho genuíno, Senhor. Dá-nos essa fé, pois foi o Senhor que prometeu para a sua igreja em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Quando o Senhor diz ser minhas testemunhas, o Senhor estava dizendo de martírio, o Senhor estava dizendo de selar na fé, se possível for, com o nosso próprio sangue. Assim como foi Antipas, que a tua palavra diz em Apocalipse 2, aquele que estava na cidade de Pérgamo, a testemunha fiel. Ajuda, Senhor, essa pessoa que me ouve a ser um testemunho, uma testemunha fiel, a não negar o Senhor até o último dia da sua vida. Levanta cristãos verdadeiros, Senhor. Levanta, Senhor, apologistas, defensores da fé, pregadores do Evangelho, Senhor. Nos livra, meu Deus, dos falsos profetas. Nos livra, meu Deus, das doutrinas de demônios. Nos livra, meu Deus, da doutrina, Senhor, de Satanás. A mistura que tem acontecido. Nos livra, Senhor, da pregação do Evangelho da prosperidade. Nos livra, Senhor, do Evangelho motivacional, do Evangelho coach. Ajuda-nos, Senhor, a anunciarmos a pregação do arrependimento. Ajuda-nos, Senhor, a anunciarmos, ó Pai, o Evangelho que fala da cruz de Cristo, porque o Senhor é o centro da mensagem do Evangelho. Ajuda-nos a voltarmos, Senhor, a nos lembrarmos de onde nós caímos, voltar a praticar as primeiras obras e pregar o Evangelho verdadeiro. Oh, meu Pai, olha, Senhor, pela nossa nação brasileira. Estamos nos aproximando, Senhor, dos dias em que o carnaval, a festa da carne, os portões malignos parece que se abrem para reverenciarem e adorarem o nosso adversário, Senhor. Mas a igreja segue orando, Senhor, e as potestades malignas, os poderes das trevas serão amarrados pelo poder da oração, ó Pai. Senhor, a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos, livra as almas nesses dias. Livra, Senhor, os rebeldes, aqueles desviados que irão, Senhor, para estas festas da carne. Ah, meu Deus, não sabendo eles o laço que o inimigo está armando, ó Pai, que o Senhor possa proteger alguns até mesmo da nossa própria família e dar o livramento da morte e dar o livramento, Senhor, de toda obra maligna. Senhor, nesta noite eu te peço, repreenda toda obra satânica. Repreenda, Senhor, toda feitiçaria. Repreenda, Senhor, toda bruxaria. Senhor, contra este lar, contra esta casa, vai repreendendo toda a inveja. Vai repreendendo, vai queimando, Jesus. Vai queimando agora espírito da enfermidade contra esta casa, contra esta família. Vai repreendendo agora espírito da miséria. Sai daí agora espírito da contenda. Eu quero orar, Senhor, por essa família que vive em desunião, que vive em guerra, que vive em brigas no seu lar e na sua casa. Sai agora, espírito da dissensão. Sai daí agora, espírito maligno que quer destruir esse casamento. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, os matrimônios. Restaura os casamentos. Restaura a união entre esse pai e esse filho. Meu Deus, eu quero orar pela libertação daqueles que estão viciados nas drogas. Liberta, Senhor, os jovens. Liberta os adolescentes.
Aqueles que estão tendo, Senhor, ligação com facções criminosas, liberta essa pessoa, dá o livramento da morte, meu Pai. Dá o livramento para essa pessoa que se tornou um dependente químico. Liberta essa pessoa desse vício satânico que tem até mesmo prejudicado a saúde e até mesmo a aparência física dessa pessoa. Já tem sido debilitada por causa do excesso da droga, por causa do excesso da bebida alcoólica. Liberta, Senhor, liberta agora em nome de Jesus. A tua palavra diz: o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Cai por terra agora. Cai por terra agora, cai por terra agora Zé Pilintra, cai por terra agora Enxu Caveira, vai saindo agora, vai saindo agora, vai saindo agora dessa família, vai saindo agora você que tem escravizado essa pessoa nessa situação miserável. Senhor, cura todos os males. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está preso na pornografia, na fornicação, no adultério, que quer se libertar, Senhor, das práticas homossexuais. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. O teu evangelho, Senhor, é conclamado e o convite é que o teu povo possa entrar em arrependimento, porque a tua palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, e se arrepender, oh glória a Deus, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, eu quero orar pela cidade dessa pessoa que me ouve. Eu quero orar pelo bairro dessa pessoa que me ouve. Eu quero orar, Senhor, pela rua dessa pessoa que me ouve. Que o Espírito Santo do Senhor possa fazer uma obra gloriosa, tremenda. Senhor, eu quero orar, ó Pai, para que o Senhor age de forma sobrenatural, com conversões, Senhor, com pessoas se arrependendo, ó Pai. Precisamos que o Senhor resgate as almas, ó Deus. Precisamos que o Senhor levante os ceifeiros. Foi o Senhor que disse em Mateus 9, 37 e 38, rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Senhor, levanta, dai os dons do teu Espírito Santo, para que essa pessoa possa ministrar uma palavra de salvação, para que essa pessoa possa colocar as mãos sobre os enfermos e eles venham ser curados. Dai os dons do teu Espírito, Senhor, para que esta pessoa que foi desenganada da medicina possa ter a cura completa desta enfermidade. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está com uma enfermidade que lhe causa fortes dores de cabeça, fortes tonturas. Essa pessoa que tem tido enxaquecas, aonde chega a doer, parece, Senhor, que a visão dessa pessoa é prejudicada devido às crises de dores de cabeça tão forte que tem acometido essa pessoa. E é no nome de Jesus que eu quero orar, Senhor. Eu quero orar por essa pessoa que está sofrendo com alteração na sua visão, que vai ter que fazer, ó Pai, um exame para que possa, Senhor, começar a usar uma lente ou quem sabe um óculos de grau. Mas o Senhor pode curar em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está com enfermidade, que está atrapalhando a fala, que está na garganta dessa pessoa, esta inflamação. Eu quero orar por essa pessoa que está com a enfermidade do coração, ó Pai, que o coração está fraco, Senhor, ou que a pressão arterial dessa pessoa está desregulada, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá saúde para essa pessoa. Cura os rins, cura os pulmões, cura o esôfago, cura o pâncreas, cura o fígado, cura, Senhor, o estômago, repreende as bactérias, repreende as infecções intestinais, vai curando agora, Senhor,
Em o nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, sobre a pele desta pessoa, essa pessoa que está com enfermidade nos ossos, essa pessoa, Senhor, que está com enfermidade nos seus nervos, essa pessoa que depende de uma cadeira de roda ou de uma muleta para poder andar. Sai agora, enfermidade, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero orar por essa pessoa que está debilitada em um leito de enfermidade, na maca de um hospital, ou até mesmo em casa, numa cama. Quando Pedro se encontrou com Enéas na cidade de Lida, em Atos 9, versículo 33, Pedro disse para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Naquele mesmo momento, esse homem que estava paralítico há 8 anos, se coloca de pé, saltando e dando glórias. E grande foi o número de convertidos ao Senhor. Meu Deus, nós cremos que o Senhor cura a longa distância. Assim como o centurião de Cafarnaum chegou até o Senhor pedindo: Senhor, tem misericórdia, o meu criado está enfermo e está atormentado. Aleluia, diz a tua palavra, Senhor, que tu respondesses a ele: eu irei e darei saúde. Glória a Deus. Mas ele disse: Senhor, dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra. Aquele centurião creu que a longa distância o Senhor poderia operar um grande milagre. Muitos creem que aqui a longa distância o Senhor pode os visitar e os curar, Senhor, de todas as enfermidades. Eu quero orar, Senhor, pela irmã Adriana Rodrigues, para que o Senhor possa curar, ó Pai, dar saúde física e emocional, alegrar o coração, fortalecer nos momentos de angústia. Ó Espírito Santo, testifica sobre a vida dela que o Senhor está cuidando, que o Senhor cuida do agora e que o Senhor cuida do amanhã. Oh, glória a Deus. Senhor, eu te apresento, ó Pai, pessoas, Senhor, que têm sofrido por antecipação, que a ansiedade muitas das vezes tem ocasionado sobre corações, sobre vidas, uma certa incredulidade, Senhor. Porque é tão ruim, Senhor, viver sem ter a certeza que o Senhor cuida de todas as coisas, sem entender o tamanho do Senhor, porque o Senhor é muito maior do que a adversidade desse irmão. O Senhor é muito maior do que a adversidade desta irmã. Oh, meu Deus. Senhor, eu quero orar, ó Pai, pelo namorado, Senhor, da irmã Kelly, para que o Senhor possa, ó Deus, realizar uma grande obra, para que essa cirurgia possa ocorrer tudo bem, no nome de Jesus Cristo. Senhor, repreende todo o mal, cuida dele, guarda a vida dele, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Senhor, nós apresentamos as nossas queixas ao Senhor, porque a tua palavra apresenta o Senhor grande demais. Eu só oro por isso, porque eu sei que o Senhor é muito grande. Tão grande que a tua palavra diz em Isaías capítulo 40, que o Senhor é aquele que coloca as águas do planeta na concha das tuas mãos e pesa os montes da terra na balança dos seus dedos. Aleluia. Tua palavra diz, Senhor, ainda em Isaías capítulo 40, que o Senhor é aquele que se assenta sobre o globo terrestre e que as nações para o Senhor são como nada. Em Salmo 113 chega a dizer que o Senhor é tão grande que o Senhor se curva para ver os céus e a terra. Aleluia. O Salmo 147 diz que o Senhor é aquele que chama as estrelas pelo nome. Como Lucas 12 e Mateus 10 e 30 chega a dizer que o Senhor conhece cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Como em Jó no capítulo 4 chega a dizer que o Senhor encontra defeitos até nos seus anjos. E Naum no capítulo 1 o Senhor diz que as nuvens são o tapete dos teus pés. Quão grande é o Senhor! Aleluia! Eu quero orar, Senhor, por essa dor de cabeça, Senhor, que essa pessoa está sentindo.
Vai curando agora, vai tocando, Senhor. Pinga uma gota do teu sangue e repreende esta enfermidade agora. Saia dor, saia dor. Saia desconforto agora em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar, ó Pai, repreendendo a pneumonia. Eu quero orar repreendendo a paralisia. Eu quero orar, Senhor, repreendendo cânceres. Eu quero orar, Senhor, repreendendo toda a enfermidade, ó Pai, que tem assolado pessoas. Eu quero orar, Senhor, repreendendo, meu Deus, todos os males, as enfermidades, ó Pai, que possam ser de caráter espiritual, aonde essa pessoa faz exames e não consta nada. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, a noiva do nosso irmão Renildo, para que o Senhor possa visitar nesse momento, garantir o grande livramento, garantir a grande vitória, que possam contemplar a vitória do Senhor, porque o Senhor está agindo em função da causa, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Oride canta, sourianda labai. Meu Deus e meu Pai, renova a fé do teu povo, Senhor. Renova a fé dessa pessoa que não consegue mais orar. Renova a fé dessa pessoa que não consegue mais estudar a palavra, que não tem força mais de ir na igreja. Senhor, o cenário é difícil. O Senhor disse que viria dias difíceis. Usando o apóstolo Paulo, o Senhor disse: eis que vem dias difíceis, dias trabalhosos. Mas nós cremos no poder do Senhor. Nós cremos na obra do teu Espírito Santo. Sê conosco, ó Pai. Sê com teus filhos, ó Pai. Confirma a tua grande bênção. Confirma a tua grande vitória. Nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Ô glória! Queridos irmãos, quem orou com fé comigo, hein? Ô glória! Quem crê na sua vitória, diz amém, irmãos. Digita um amém aí, porque o Senhor está agindo pela sua causa, tá bom? O Senhor está agindo pela sua causa. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu vou, irmãos, tem muito tempo que eu não trago uma mensagem aqui, né? Eu quero trazer aqui uma mensagem bem rápida, né, para a edificação de cada um dos irmãos que estão acompanhando essa live aqui, né? Eu vou ver aqui qual a passagem que eu vou trazer aqui. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou ler João, né? Vou para o Evangelho de João aqui. O Senhor me direcionou para o Evangelho de João. João capítulo 6, versículo 1. A multiplicação dos pães e peixes. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, corre aí que dá tempo. Muito tempo que eu não ministrava, então hoje é dia, né? Geralmente eu estou só postando aí algum corte, né, de ministração na igreja. João capítulo 6, versículo 1, é a multiplicação dos pães e peixes. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler, eu vou ser rápido aqui, eu já quero agradecer quem está na live assistindo com a gente aí, ó, a irmã Alexandra, Daiane, Elaine, Tamires, Flávia, Renildo, Adriana, Raíssa, Edmar, Silvana, Marjorie, Márcia e Eliezer. Ô glória! Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Interessante que a multidão sempre procura Jesus por causa dos sinais, né? E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Irmãos, só tirando aqui uma parte, porque várias partes da Bíblia referem-se a um profeta e o profeta. Quando a Bíblia fala de o profeta, é um profeta diferenciado. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, o capítulo 18 e o versículo 15, Moisés, ele chega a profetizar e a profecia falava de Cristo. E Moisés dizia assim, Deus levantará um profeta como eu, e a esse vocês ouvirão. Aquela profecia de Moisés era uma profecia messiânica. E aqui, quando Jesus operou esse milagre, vocês vão ver que eles vão dizer assim, verdadeiramente esse é o profeta. Ou seja, eles estão vendo concretizar diante deles a profecia que Moisés disse, no passado. Até o João Batista, certa ocasião aqui mesmo, em João capítulo 1, deixa eu ver se eu encontro o versículo, mas eles perguntaram para João se ele era o profeta. João 1:21, e perguntaram-lhe então: quem, pois, és tu? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Mas João era ou não profeta? João era. Por que ele disse que não? Porque ele não é o profeta que era esperado da nação de Israel. E esse o profeta é Cristo Jesus que se manifesta, É o próprio Messias. Mas no contexto que nós lemos aqui, irmãos, é interessante que Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, Esse mar da Galileia aqui tinha vários nomes. Era conhecido como Lago de Genezaré, Mar da Galileia e também Lago de Tiberíades, 3 nomes aí a gente vê na citação que é o mesmo. Mar da Galileia, Lago de Genezaré e de Tiberíades. E grande multidão seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Irmãos, até hoje é ou não é assim? Felizmente, muitas pessoas só querem seguir as coisas de Deus por causa daquilo que Jesus opera. O problema da multidão nesse período era esse. Essa multidão agora não está atrás de Cristo porque ele ensinava ou pregava. E é interessante, irmãos, que a ênfase do ministério de Jesus, embora ele curava muito e operava muitos sinais, mas o nome que Jesus recebeu foi o de Rabi. Por que o Rabi? Por que um mestre? Por causa dos seus ensinos. Em uma certa ocasião, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, esse é diferente porque ele ensina diferente dos fariseus, porque ele ensina como quem tem autoridade. O ensino de Jesus é a ênfase do ministério dele. É ele falando as doutrinas, é ele falando do reino de Deus. E é isso que você tem que gravar, irmãos. Busque os milagres, busque as curas, busque os sinais de Deus. Mas não deixe de que na sua vida sobressaia a palavra de Deus. Tem que estar acima de tudo que você procura para os seus olhos físicos ver.
ou do sobrenatural. A palavra de Deus é maior do que qualquer coisa. Essa multidão, então, ela acompanha Jesus porque acostumou com os sinais que ele operava. Jesus, então, subiu ao monte e ele estava com seus discípulos e estava perto da Páscoa, esse milagre que vai acontecer. E vendo, a grande multidão que encostou junto, e o povo estava com fome. Já era tarde, o povo estava com fome. E Jesus disse a Filipe assim, onde compraremos pão para esses comerem? Jesus fez uma pergunta fazendo um teste. Jesus já sabia o que ele ia operar. E aí o versículo 6 diz, mas isto ele bem dizia para experimentar, pois sabia o que havia de fazer. O Filipe respondeu assim, 200 dinheiros de pão não vai dar para pagar para esse povo todo. A multidão é muito grande. Mas o que eu acho interessante aqui, irmãos, por que Jesus pergunta para Filipe sobre a compra dos pães? Sendo que o Filipe não é um tesoureiro. Quem carregava o dinheiro é o Judas Iscariote. Como que eu sei disso, irmãos? Se vocês for para João 12, versículo 6, deixa eu ver se é isso mesmo. João 12, versículo 6, diz assim, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava do que ali se lançava. Então Jesus poderia ter perguntado para Judas, aonde ou como vamos comprar pão para essa multidão? Por que Jesus não consulta Judas? Porque o Judas não é confiável. O Judas roubava. João 12,6 diz que ele tinha a bolsa das ofertas do ministério e tirava dela, fraudulava, roubava nas ofertas. Então o Senhor Jesus não quer ter compromisso com aquele que é o enganador da sua obra. Mas ele pergunta para Filipe, e Filipe diz assim, Senhor, 200 dinheiro de pão aqui não dá. Aí o André, o irmão de Pedro, acostumado a apresentar pessoas a Jesus, ele chega e apresenta um rapaz e diz assim, tem um rapaz aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas também isso aqui não dá para a multidão inteira. E Jesus fala assim, mandai sentar os homens. Ô irmãos, isso aqui, eu vou ensinar algo aqui agora, que isso aqui é teológico. Sabe aquelas igrejas que você vê que dizem ser um suposto reteté? É uma quebradeira, é uma bagunça, é um barulho, e eles atribuem todas essas coisas ao Espírito Santo. Irmãos, a maior obra do Espírito Santo, irmãos, ele só opera em lugares organizados. Tem que ter organização. Pensa só, Deus é o Supremo Poderoso. Poderia fazer o mundo, um estalar de dedos. Mas ele se organiza. E ele aproveita cada dia da semana para criar cada etapa do globo terrestre. O nosso Deus mostra que ele é organizado. Da mesma maneira, Jesus manda sentar os homens e os organiza para que ele pudesse operar o milagre. Olha, esse segredo vai para você, querido ouvinte. Quer receber as bênçãos do Espírito Santo sobre a sua vida? Seja organizado na sua vida espiritual. Seja organizado no seu devocional. Tenha organização na sua vida cristã. E muito mais o Senhor vai te prosperar. Muito mais vai sobrar nos teus celeiros. Jesus, ele quer e exige organização. E até falo do culto, porque o nosso culto é um culto racional, você tem raciocínio. Deus preocupa com o nosso raciocínio, com o nosso pensamento. Tudo tem que ser com decência e com ordem. E então, irmãos, Jesus ele pediu para que os homens se assentassem. É até interessante que eu me lembrei aqui o dia que desceu fogo, em Atos capítulo 2, e eles estavam assentados, irmãos. Há um detalhe ali em Atos capítulo 2, eles não estavam de pé, eles estavam assentados. Havia, parece que uma certa reverência quando eles oravam, e eles receberam o poder do Espírito Santo naquele momento.
Havia muita organização no passado, irmãos. Nós misturamos às vezes pentecostalismo com barulho, com bagunça. Mas você pode ser um pentecostal organizado. Organiza a sua vida, irmãos. Mais vale, unção não é sobre bagunça, não é sobre baderna, não é sobre barulho. Tem muita gente silenciosa na igreja que está ardendo em fogo do Espírito Santo. É isso que é o segredo da vida cristã. É ser organizado. E aí Jesus mandou assentar. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Isso tirando aqui mulheres e crianças. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, glória, porque Jesus, ele agradeceu, irmãos. O segredo da prosperidade na sua vida, mais um ponto, é quando você é grato ao Senhor. Por que tem gente que não prospera? Por que tem gente que não toma posse? Porque não para agradecer a Deus. Irmãos, eu nunca vi um murmurador crescer. Só anda para trás, só retrocede, porque essa pessoa só vive reclamando. E aquele que é murmurador, ele é insatisfeito. A insatisfação toma conta da pessoa, não deixa ela crescer, não deixa ela progredir. E quanto mais grato você for, mais próspero você será. Jesus agradeceu, tendo dado graças, repartiu pelos discípulos. Presta atenção, Jesus reparte primeiro com os discípulos, para que os discípulos possam repartir entre aqueles que estavam assentados. Isso aqui significa serviço. Os discípulos estão agindo aqui com diaconia. Nós aprendemos lições aqui excelentes, irmãos. Organização. Nós aprendemos aqui gratidão. E nós aprendemos aqui o ato de servir no reino de Deus. Você está disposto a servir no reino de Deus, irmão? Para que Deus possa prosperar a sua vida? Você tirar do que você tem e repartir com o seu irmão? Você servir o necessitado à sua volta? Esse é também um dos segredos. Ele reparte entre os discípulos e os discípulos vão servir a multidão. Não é o fato, quanto mais próximo de Jesus eu sou tão importante que eu não me aproximo das pessoas. Que hoje em dia tem isso, né? A pessoa atingiu um nível espiritual mais elevado. Não, agora eu sou super crente, eu agora sou um cristão diferenciado, eu estou mais perto do céu, mais perto de Jesus. E eu não me misturo com qualquer pessoa. E aqui não, Jesus diz assim, quanto mais perto de mim vocês estiverem, mais vocês devem servir aqueles que estão supostamente inferiores a vocês. Porque no reino de Deus, se você quiser ser grande, a Bíblia diz, comece servindo. O maior no reino de Deus, ele vai servir o menor. A pirâmide no cristianismo ela é inversa. O maior serve o menor. E quando isso aconteceu, irmãos, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Quem recolhe de novo são os discípulos. E são quantos os cestos? Deixa eu ver quem está acompanhando a pregação. Quantos cestos sobraram dos pedaços de pães, irmãos? Pode digitar aí. Quantos cestos sobraram, se você tiver com a Bíblia aí? João capítulo 6, versículo 13. Quantos cestos sobraram? Quem quer comentar aí? Pode comentar. Só para eu terminar. Glória a Deus. Ninguém quer digitar não, irmãos? Sobraram 12 cestos. Sobraram 12 cestos. Isso aí, a irmã Flávia comentou, 12 cestos. De quem que você acha, irmãos, que poderia ser esses 12 cestos? Eram quantos apóstolos? Quantos discípulos? 12. Uma lição que eu aprendo nesse texto é que quando você serve, Jesus já está cuidando do que é seu. Jesus já está cuidando da sua necessidade. Eles
tiram o tempo para servir a multidão e o Senhor lhes retribuiu. Eles servem a multidão e o Senhor faz com que sobre cestos para os 12. Porque são justamente os 12 que vão recolher de volta os 12 cestos. A lição que eu aplico para a sua vida é, irmão, quanto mais você servir no reino de Deus, mais o Senhor vai cuidar. Você servindo no reino de Deus, o Senhor cuida da sua geladeira. Para a sua geladeira ficar lá. Estou pregando prosperidade, teologia da prosperidade não, irmãos. Eu estou falando de reação na obra de Deus. Porque o Senhor cuida daqueles que servem a Ele. Buscai no primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão lhes acrescentadas. Deus cuida de você. Não é porque nós descredibilizamos a teologia da prosperidade que nós vamos ser a favor de crentes ser com a vida miserável também não, né? Nós sabemos e servimos um Deus que é dono do ouro e da prata, que também cuida dos seus. Como Ele retribuiu aqui os discípulos. Então, quanto mais você servir no reino de Deus, mais o Senhor vai cuidar daquilo que é seu, das suas necessidades. E aí eu venho uma palavra forte que o Espírito Santo está falando ao meu coração aqui agora. Por que você anda preocupado? Por que você está andando tão ansiosa? Por que você está querendo tomar conta da situação? Sendo que se você não consegue controlar a situação, deixe o Senhor cuidar. O Senhor está pedindo, entrega na minha mão esta situação. Deixa eu operar nessa situação. Para de insistir, irmão. Para de insistir, irmã. Deixa o Senhor tomar a direção. Às vezes nós queremos ajudar a Deus e acabamos até trazendo um pouquinho de mais problemas ou atrasando mais a resposta de Deus sobre a nossa vida, porque você está entrando no meio. Deixe Deus agir. Alivia a ansiedade aí, tá bom? Calma. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lá não está falando assim, ele vai cuidar de vós, ele tem cuidado de vós, até aqui ele cuidou, amanhã ele vai cuidar, e ele vai continuar cuidando, ele tem cuidado de vós, irmãos. Deus não desampara. Vocês já viram lá? Um pardalzinho lá, uma ave tão desprezada, ninguém dá nada por ela. Mas o Senhor está lá alimentando. Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. A multiplicação, irmãos, dos pães e peixes é o sinal de que o Senhor cuida da nossa vida e nos prover nos nossos momentos das necessidades. O Senhor conhece a sua necessidade diária. O Senhor conhece o seu problema emocional, o Senhor conhece suas feridas, suas dores. Apenas confie. Seja organizado, se organize diante de Deus. Tá bom? Se organize diante de Deus. Creia no que o Senhor pode fazer sobre a sua vida. Esse é um dos atos maravilhosos para se receber um milagre. Para receber a bênção da parte do Senhor, como eu disse. Ser organizado. Agradecer a Deus e servir no reino de Deus. Hoje eu brinquei até com meu tio, no supermercado onde ele trabalha. E ele me perguntou a frase, se eu conseguir lembrar ela, que agora eu vou falar, mas quem não serve, eu esqueci a palavra certa. E quem não serve para servir, não serve para nada. Nós devemos servir no reino de Deus. Como eu sempre disse, o reino de Deus é serviço. Servindo ao Senhor até a sua volta. Nós o servimos e aguardamos a sua volta, como diz em 1 Tessalonicenses. Essa é a meta do cristão aqui na terra. É servi-lo. Servi-lo é adorá-lo também. Quando você serve o irmão, você está adorando a Deus com o seu serviço. Irmãos, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Vou encerrando por aqui. A nossa live vai chegando ao final. Deus abençoe todos vocês. Irmãos, eu quero notificar vocês, brevemente eu estarei lançando um curso aí, estudando todos os livros da Bíblia, isso mesmo, eu vou liberar esse curso na plataforma do Hotmart, eu tenho que terminar não, ainda tem muita aula para gravar, e é o seguinte, se você quiser um curso
né, de estudo bíblico. Vai ter um certificado no final. E você vai entender cada livro. Não é cada capítulo não, tá bom, irmãos? Né? Vai ser muito trabalhoso a gente estudar aí cada capítulo da Bíblia. Mas todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Aí você vai estudar autor, né? Contexto histórico, conteúdo daquele livro, aplicações para o nosso dia atual. Tudo isso eu vou deixar tanto em PDF, nós vamos ter aí cerca de 60, 70 aulas gravadas, né? Diretamente para você aprender. Voltei sim, irmão Claudino, tá bom? Voltei sim. Então, irmãos, fica aí com essa novidade aí, segura aí, tá bom? Que logo logo eu vou estar liberando o link de acesso a esse curso, tá bom? E depois também vou estar lançando um curso teológico, irmãos, pelo menos aí com no mínimo umas 20 matérias, né? Ontem uma irmã até me pediu sobre esse curso e logo logo vou estar liberando aí também. A gente vai estudar várias matérias, por exemplo, a gente vai estudar sobre eclesiologia, né? Eclesiologia que estuda sobre a igreja, missiologia, o estudo das missões, né? Paracletologia, ou pneumatologia, um estudo sobre o Espírito Santo, cristologia, estudo sobre a pessoa de Cristo, né? Todo um estudo só sobre Cristo. A cristologia, irmãos, foi uma das matérias mais assim debatidas na história da igreja primitiva. Cerca de quase 500 anos debatendo cristologia, se Cristo é Deus e homem ou não, se ele é só Deus ou se ele foi só homem, se era um espírito. Vários concílios, quase 500 anos até formar uma matéria cristológica afirmando tudo sobre a pessoa de Cristo. Então vale a pena muito você estudar, porque o conhecimento, irmãos, poder sem conhecimento bíblico, né? Ele naufraga, não vai durar muito. É a mesma coisa de você colocar fogo num canavial. O fogo levanta alto, mas rapidinho apaga, né? Então você tem que buscar o poder do Espírito Santo e conciliar isso com o conhecimento da palavra de Deus, que por mais que não seja um fogo tão alto, mas que possa ser um fogo que não se apague, tá bom? O importante da vida cristã é a constância. Tem gente que vai alto demais, mas de repente para. E o negócio é manter constância no seu ministério, tá bom? E o conhecimento bíblico é muito importante para a sua vida cristã. O valor ainda não sei, irmão Claudinho, tá bom? Ainda não sei, mas vai ser bem acessível para os irmãos aí. E esses valores arrecadados são investidos aí na compra dos materiais de evangelismo, né? Como sempre os irmãos têm acompanhado. A compra de bíblias, folhetos, né? Materiais evangelísticos. Deixa eu despedir dos irmãos aqui. Deus abençoe, irmã Alessandra, Daiane, Elaine, né? O irmão Claudino, a minha mãe tá aqui também. Zilda Valentino, Flávia, Flávio, Maria, Raíssa, Niliana, Silvana, Marjorie, Leide Santos, Márcia e Eliezer da Cunha. Se tem mais alguém que entrou na live aí, né? Eu não vi, me perdoe em nome de Jesus. Nós vamos encerrando por aqui, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um. Eu estou numa leitura aqui, irmãos, né? Que é Introdução aos Estudos da Patrística. Isso aqui, irmãos, é uma coletânea. Deixa eu ver mais ou menos aqui quantos livros são. 3, 6, 7, 8 livros aproximadamente, irmãos, né? 8 livros aproximadamente sobre a patrística. O que é a patrística, irmãos? Vou falar aqui rapidão. Depois dos apóstolos, irmãos, né? Os apóstolos, eles eram os iniciantes da igreja primitiva. Os pais da igreja vêm depois dos apóstolos, ou seja, a maioria deles eram discípulos dos apóstolos. Um exemplo de um pai da igreja, Inácio de Antioquia, era discípulo do apóstolo João. Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João. Esses homens não tinham uma teologia tão forte. Eles erraram em muita coisa, tá bom? Mas eles deixaram para nós uns exemplos muito lindos de devoção. Oravam muito, irmãos. Pregavam muito a palavra de Deus. E então a patrística, ó, aí eu estou estudando, né? Eu tenho conhecimento um pouco dos pais da igreja, mas estou estudando mais aprofundadamente sobre esses homens que vieram depois dos apóstolos e vale a pena estudar, irmãos. Vale a pena porque é referência para nós, tá bom?
Então estudem muito, irmãos, a palavra de Deus. E sempre que alguém perguntar, né? Às vezes alguém me pergunta, Wallace, como é que você consegue se dedicar? Né? Como é que o irmão consegue ser esforçado, irmãos? Cada vez que eu volto para a história e eu vejo o que Deus fez através de homens, tanto na Bíblia como nos pais da igreja. Depois dos pais da igreja tem a era dos pré-reformadores, depois tem os reformadores, e eu falo assim, eu quero que Deus repita comigo. O meu anseio é esse, irmãos. Eu tô me preparando, tá bom? Tô me preparando, porque eu quero que Deus repita comigo também aquilo que ele fez através desses homens do passado, que é o mesmo Deus. Mas o que eu tenho que fazer é seguir os mesmos passos desses homens. Oração, entrega total a Deus e muita entrega também no conhecimento, na leitura, ó. Mas, ó, não tem nada mais resumido que essa frase que está atrás de mim, ó. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Isso aqui eu já deixei aqui de proposital, irmãos, porque as minhas lives enfatizam o fato de orar bastante e também de estudar a palavra de Deus. Isso mesmo, o avivamento da Rua Azusa também, né? Foi muito bom. E uma das coisas que marcou o avivamento da Rua Azusa, irmã Flávia, não era um avivamento com curas, né? Não eram milagreiros, não eram curas, mas foi um impacto social que aconteceu, né? Uma mudança de comportamento das pessoas, uma mudança de estilo de vida. Então há avivamentos em que Deus opera, né? Curando enfermidades e tal, e tem aqueles que Deus muda no local. O índice de criminalidade diminui, né? De prostituição, os bares fecham, e assim Deus age na história conforme a sua vontade. Então o avivamento da Rua Azusa marcou isso, a mudança no ambiente, né? No local, e essa influência desse avivamento chegou até nós aqui. Nós pentecostais somos frutos do avivamento da Rua Azusa, né? Glória a Deus, Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus. A oração foi bênção, a palavra também foi bênção, e essa live vai ficar salva aqui. Irmão Kelly, se você chegou depois, se quiser entrar aí, tá bom? Foi uma palavra abençoada aqui, e eu já vou finalizando. Até o fundo musical terminou aqui já, mostrando aí que concretizamos 1 hora desde a oração até aqui. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.